Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre as dietas que estão na moda. Aqui no estúdio, a Thaís Pereira, nutricionista, fala melhor com a gente sobre esse assunto. Muito bem, temos também uma entrevista com o lutador de jiu-jitsu, o Cleiton Rino, e ainda uma nova receita do Tomo iLife. No Ponto de Equilíbrio, a Luísa Baiá fala com a gente sobre um movimento que é tradicional da yoga. E tem mais, você em ação com o Psicozone hoje. Então não sai daí, o Equilíbrio tá só começando. E a gente abre o programa com o Ponto de Equilíbrio. Na dica de hoje, a Luísa Baiá, do Equilíbrio Yoga, fala pra gente sobre uma das posturas mais tradicionais da aula de yoga, que é a postura do guerreiro. Acompanhe. Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma dica sobre uma postura de yoga chamada Guerreiro 1 e Guerreiro 2. Em sânscrito, a linguagem originada do yoga chama-se Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Essa postura é indicada para todas as pessoas, não há contraindicação. Além disso, ela traz fortalecimento para o abdômen, para as pernas e para os braços. Além disso, numa ação mais psicossomática, ela trabalha também a questão de pessoas que estão depressivas ou muito tristes, pois ela traz força de vontade. Então, vamos à prática. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre yoga e a filosofia que o yoga traz, você pode vir conhecer o estúdio Equilíbrio Yoga, que fica em Sorocaba. E a Luísa Baiá volta nos próximos dias com mais dicas do yoga. Você não pode perder, né, Walter? Exato, cada semana uma dica diferente aqui das diversas modalidades dentro do equilíbrio. Bom, agora a gente vai com o nosso personagem da semana. Cleiton Rino é campeão 2015, campeão mundial 2015 de jiu-jitsu e também campeão absoluto na sua categoria. Vamos conferir o nosso papo aí com o nosso personagem desta semana. Então, eu morava em Araçuaba da Serra, sempre gostei de luta, mas só que lá em Araçuaba não tinha. Aí meus pais se mudaram para Sorocaba, eu não tinha dinheiro para começar a treinar jiu-jitsu, conheci o projeto do Guigo. Comecei a treinar jiu-jitsu com ele, aí com um mês de treino fui pro meu primeiro campeonato. Que eu perdi, mas peguei gosto pelo esporte, comecei a treinar mais forte, aí em diante eu fui competindo. Aí eu sou pentacampeão regional, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, campeão mundial sem kimono, campeão sul-americano e bicampeão mundial com kimono. Isso, para emagrecer. Eu tinha 104 quilos, só que eu era bem menor. E comecei para emagrecer. Hoje em dia levo como meu esporte, minha carreira, quero seguir em frente. Minha categoria é juvenil masculino pesadíssimo, que é acima de 89 quilos. Aí depois para cima não tem mais limite, eu posso lutar com um cara de 140 quilos, 180 quilos. Eu tô pesando 92, 93 quilos hoje em dia. Eu tenho a Casa Cores e a Dr. Pinturas que me ajudam com uma verba para campeonatos.
A MUV, que me disponibiliza o espaço aqui para mim fazer minha preparação física, e o Dr. Gerson Cato, que me ajuda nas avaliações físicas. Eu queria agradecer ao meu mestre Diego, que me ajuda na parte técnica, me leva para o campeonato, o meu colega de treino, Jonathan Dias, que ele treina comigo, o Plínio Augusto, que mora comigo, hoje em dia eu moro na academia, meus pais moram em outra cidade, a Daniela Megias, que me ajuda muito, me ajuda na parte de alimentação, me ajuda na parte psicológica, conversa comigo, a dona Sônia, na parte de preparação física, o Dr. Leandro e o Tyson, o Rodrigo Carcaça. Olha que legal, Cleiton Rino, mais um sorocabano fazendo história no jiu-jitsu. A gente que já conversou aqui também com o Fernando Godoy, não é, Fernanda? Sorocabanos de sucesso no mundo do jiu-jitsu, por todo mundo. Né? E você que costumava lutar jiu-jitsu, que o Fernando conversou aqui com a gente, contou isso, hein, Walter? Faz um tempinho que eu não treino mais, Fernanda. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala com a Thaís Pereira, nutricionista, sobre as dietas que estão na moda. E tem receita nova do Tomo My Life. Não saia daí. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. O ensino fundamental do Colégio Ser tem um diferencial que, além de apresentar também um corpo docente altamente capacitado, trabalha com os ateliês. Esses ateliês são feitos para que a gente consiga aprender mais, só que em grupo. Todos mediados pelos professores, a fim de que possam ter o conhecimento a partir de um recurso próprio, que não seja apenas exposto pelo professor. Já de volta com Equilíbrio aqui pela ITV, canal 24 da NET. Agora chegou aquela hora que você fica esperando toda semana para ter uma receita nova. São receitas fáceis, saudáveis e muito saborosas. Mais uma receita do Tomo iLife aqui no nosso Equilíbrio. Então, hoje tem uma dica interessante, né? Vamos falar um pouco sobre o wrap, é um produto que a gente não falamos ainda no programa. É o wrap paulista, que ele é dos wraps é o mais saudável. Ele tem uma composição bem gostosa, com tomate, palmito, orégano, queijo branco, num pão de folha saboroso, vale a pena. Muito bom esse wrap paulista, eu já experimentei lá no Tomo iLife, é uma boa dica do Eric Dias, hein, Fernanda? E cada vez mais o Eric traz aqui pra gente receitas simples, saborosas, quer dizer, fácil de fazer em casa, né, Walter? Sem dúvida, Fernanda. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as dietas da moda, até que ponto elas são saudáveis. Aqui no estúdio a gente recebe a nutricionista Thaís Pereira, que conversa com a gente sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu faço para você, Thaís, além de agradecer a sua presença aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. O glúten continua sendo o vilão? Para algumas pessoas, né? Então existe a doença celíaca, que é feito um diagnóstico para essa doença. Então é feita uma biópsia intestinal, com algumas queixas. É o gastro, que é o gastroenterologista, que é o médico especialista nisso, e só ele pode dar o diagnóstico de doença celíaca. Uma vez dado esse diagnóstico, aí sim a gente tem a autorização, entre aspas, de estar retirando o glúten. Caso contrário, restrição de glúten para perda de peso, que não tem indicação, é da moda, mas não é correto.
A gente percebe que, por exemplo, citando o glúten ainda, a pessoa que tira o glúten realmente, ela dá uma secada. Mas não é saudável você retirar se você não tem algum tipo de alergia, é isso? Exatamente. Se você não é celíaco e faz a restrição do glúten, então, por exemplo, o glúten, a glutamina é um aminoácido que está diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico. O glúten tem a glutamina. Então, quando a gente faz a restrição do glúten, os estudos têm comprovado que acaba abaixando a imunidade do paciente. E essa perda de peso com a restrição do glúten não é porque você retirou o glúten que você perde peso. É que o glúten está dentro das farinhas. Então, obviamente, se você tirou a farinha, você perde peso, reduz, né? E essa restrição do glúten acaba restringindo outros tipos de alimento, principalmente os carboidratos, que é a nossa fonte de energia. Então, quando você tira o glúten e de repente não tem poder aquisitivo de estar comprando esses produtos que são isentos de glúten, você acaba fazendo uma ingesta maior de proteína, de gordura. Isso aumenta o colesterol, aumenta o ácido úrico. Então, não tem necessidade de fazer essa restrição. O profissional da área tem que ter muito critério para fazer essa prescrição, sempre com diagnóstico médico de doença celíaca. Agora, Thaís, é verdade que não existem informações científicas de que há realmente a necessidade de se cortar certos alimentos. Então, por que eles acabam sempre sendo cortados do nosso cardápio? Veja, qualquer restrição alimentar que é feita, existe uma perda de peso. Então, essas dietas na moda, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do Dr. Atkins, todas essas dietas, elas têm sucesso na perda de peso porque é feita uma restrição. Porém, não existe a necessidade de a gente fazer uma restrição de qualidade, a não ser em casos alérgicos, uma hipertensão severa, que a gente tem que tirar os alimentos ricos em sódio. Se o paciente tem uma patologia específica, aí sim se faz uma restrição. Para os indivíduos saudáveis que desejam ter saúde, não se é proibido absolutamente nada, e sim com moderação. Essas restrições, elas se tornam moda, porque obviamente que se você antigamente tomava de manhã leite integral com achocolatado, pão com um monte de mussarela, presunto, salame, e você tira isso e entra com uma tapioca, com creme de queijo, um chá com adoçante, óbvio que vai ter resposta. Entende? Mas pode usar um leite desnatado, um cafezinho, um adoçante, um pãozinho na chapa e tudo bem, você vai perder peso também, entende? Então, essas dietas da moda não tem comprovação e a longo prazo dá problema aí metabólico para o organismo. E restringir, inclusive, por exemplo, lactose, né? Hoje, há pessoas realmente com maior intolerância à lactose ou isso também é essa questão de virou moda, vou tirar também? Entra na onda. A lactose, os indivíduos adultos tendem a ter uma tendência à intolerância. Então, o indivíduo fala assim, poxa, eu tomo leite, eu tenho muitos gases, eu tenho diarreia. Então, nesses casos, com a queixa clínica, algumas vezes existe a resposta de retirar a lactose. Porém, às vezes você tira o leite, mas não tem necessidade de tirar o iogurte. Porque quando você fermenta esse leite para virar iogurte, esse lactobacilo, ele já sintetiza essa lactose. Então, às vezes, só de você substituir o leite pelo iogurte, já resolve o problema do paciente. Então, tem queixa, mas é queixa. É um abdômen distendido, uma dor severa abdominal. Realmente um problema físico. Exatamente. Daí. Não tem queixa, não tem por que tirar a lactose. E a pessoa pode desenvolver essas alergias, se é dessa forma que a gente pode chamar, com o tempo também. Às vezes, na infância, ela não tinha uma alergia àquele determinado item e, de repente, na fase adulta, ela acaba desenvolvendo uma alergia. Existe esse tipo de caso também, Thaís? Existe a diferença entre alergia e intolerância. A alergia é quando você aciona seu sistema imunológico. Então, fecha a glote. No caso do glúten, se não tratado, pode causar um câncer intestinal. Então, isso é alergia. No caso da lactose, é uma intolerância, é uma distensãozinha. Isso acontece. Então, ou também na infância, o bebê tinha intolerância à lactose, na fase adulta não, ou vice-versa, da lactose.
Já no caso por exemplo, alimentos muito alérgicos, amendoim, chocolate, frutos do mar, soja e derivados. Esses são os 4 rankings de alimentos alergênicos que a gente chama. Você pode não ter essa alergia na infância e desenvolver na fase adulta. Mas não é do dia para a noite isso. Então o seu organismo vai avisando. Então você come, dá o grosseirão, outro dia você come, você tem uma diarreia. Então ele vai avisando e aí durante a investigação com o alergologista, ele vai triando isso e aí sim o nutricionista, de acordo com o diagnóstico, faz essas restrições. Mas nada aleatório, nada sem muita consciência, entende? Porque não dá certo. E continuando ainda com as dietas da moda, a gente tem vegetarianismo, veganismo. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. O Tomo e iLife já faz parte do lifestyle do sorocabano. Se você procura uma alimentação saudável e um estilo de vida mais light, sem perder o sabor, este é o lugar para você. As delícias da lanchonete gourmet e do Oriental Premium Tomo estão juntas no mesmo local. Venha conhecer Avenida Domingos Júlio, 181, na pista de caminhada do Parque Campolim, aberto todos os dias. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Voltamos com equilíbrio. Hoje a gente está falando sobre dietas da moda e aqui no estúdio está a Thaís Pereira, que é nutricionista. Thaís, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre essas dietas. Vegetarianismo, veganismo, quando tirar a carne, quando não tirar, o que também é moda, o ser humano pode ficar sem carne? Olha, a questão da restrição de carne, ovos, embutidos, enfim, os alimentos de origem animal, é complicado você questionar o indivíduo, porque muitas vezes é uma questão religiosa, muitas vezes é uma questão, tem dó dos animais. Então, você tem que respeitar o porquê ele quer retirar. Agora, o indivíduo procura o profissional não tem a autonomia de fazer essa restrição. Então, o nosso organismo é preparado e precisa desses alimentos de origem animal. Por algum motivo, o paciente não quer mais, por uma série de fatores. Então, existe a necessidade de uma suplementação proteica, de ferro e de vitaminas do complexo B. Então, é possível sobreviver sem carne? É possível, desde que o paciente seja muito fiel à alimentação. Então, ser vegetariano é muito bonito na teoria. Na prática, você tem que ter muita disciplina nutricional. Tem que tomar suplemento, tem que fazer exames de rotina para não dar deficiência. Existem vários tipos de anemia, dificuldade de concentração, mau rendimento na escola, queda de cabelo, então perda de massa muscular. Então, numa fase mais de adulta para idosa, então ele vai ter perdendo força muscular. Que é essa necessidade da proteína que a gente tem. Que é a necessidade da proteína. Então, a gente não retira. Se o indivíduo quer retirar, a gente tem que respeitar, porém tem que suplementar. Muitas vezes a busca do peso ideal, né, e do corpo, a parte estética, né, ideal, tal, as pessoas acabam tomando algumas coisas como verdades, né? Você acredita que nos últimos anos o brasileiro vem se preocupando mais com esse lado dessa cultura da nutrição, assim como estudos apontam que os americanos são os que mais se preocupam com isso, mas ao mesmo tempo eles também são os mais obesos em muitos casos, né? O brasileiro está aprendendo da maneira correta ou essas dietas da moda estão deturpando totalmente a concepção de uma nutrição correta? Olha, eu acho que o brasileiro
está caminhando para isso, né? Então, hoje em dia, você vê, tem mais pistas de caminhada, tem mais academias ao ar livre, todas as academias da cidade estão lotadas. Então, a gente está tendo uma consciência maior de qualidade de vida. Vocês veem pelo número de programas que tem na televisão hoje abordando o assunto. Então, eles estão mais instruídos a isso. Agora, essa apelação da dietas da moda vende muito dinheiro, né? Então, qualquer lugar tem uma portinha que vende shake, né? Hoje nós temos inúmeros lugares que vendem congelados. Então, se você vê uma revista na banca, perca 5 quilos no mês, você vai comprar aquela revista. Então, é muito mais marketing. Mas essa busca é boa, porque ele está tentando, certo ou errado, buscar uma qualidade de vida. Então, eu acho que não está errado o que o brasileiro está tentando fazer. Agora, essa apelação é normal porque gera dinheiro, gera marketing, a mídia está aí, enfim, vende ômega e vende uma série de coisas e dá muito dinheiro isso. Agora, a obesidade, ela é uma pandemia. Então, hoje o que se mais mata no mundo é a obesidade. Mata mais que a guerra, mata mais que a AIDS, mata mais que o câncer. É a primeira morte mundial. A obesidade e suas consequências. Diabetes, amputação, cegueira por conta do diabetes, infarto, AVC. É o que se mais mata. O porquê, então, se tanta gente busca essa qualidade de vida, por um outro lado, tanta gente obesa? Por conta da facilidade da alimentação. Então, hoje a gente está muito estressado, a gente está muito cansado. Então, chega no final do dia, você fala assim, puxa, eu vou ter que fazer janta, eu vou passar no fast food. No final do dia, você fala, tô tão cansado, tô com tanto problema, não vou abrir aquela cervejinha e comer um amendoinzinho. Então, o alimento, para nós, nos dá um prazer imediato. Né? Então, eu não posso ir na concessionária e tirar um carro zero todo dia, mas eu posso comprar um cachorro quente na esquina, bastante gordura, não é assim? Então, nós comemoramos, nós nos compensamos com a comida. Então, quanto mais estressados a gente está, quanto mais esgotados, quanto mais saturados, mais a gente come, a maioria das pessoas. Uns fumam, outros bebem, outros jogam, mas a nossa primeira compulsão é alimentar. Por isso que é tão difícil. Da mesma maneira que a gente busca qualidade de vida, a gente descompensa na comida. Hoje é sexta, hoje eu vou pedir uma pizza, não é assim que a gente fala? Então, esse contrassenso é por conta disso. A comida, ela é barata perto de outros prazeres. Então, não tem também a questão de, por exemplo, a gente tem mais acesso à informação, então está veiculando ali no Facebook, nas redes sociais, tirei o glúten, virou moda. Então, se eu aqui, Fernanda, continuo comendo glúten, eu me sinto culpada. E aí vira uma neura, a pessoa entra nessa história e não consegue sair, porque, poxa, tô comendo, mas não é para comer, refrigerante zero, pode, não pode. Então, na verdade, a gente está vivendo dentro de uma neurose alimentar, é isso? A busca do corpo perfeito, né, apesar da gente estar todo mundo obeso, a roupa hoje, o nosso 38 de 10 anos atrás não é o mesmo número 38 de hoje. Então, a busca do magro, da Barbie, da cinturinha, ela é muito grande, né? Eu acredito que as modelos de hoje, elas estão mais cheinhas. Então, nos anos 90 era aquela magra, caquética, anoréxica, né? Hoje em dia ela já está um pouquinho mais cheinha. Eu acredito que a médio prazo a gente volte a ter aquele corpo normal, né? Porque é uma busca que não existe, né? Veja, você ter uma alimentação perfeita, sem não sei o quê, com aquela salada verde, isso você tem que ter uma cozinheira, você não pode trabalhar, né? Se você, por exemplo, se você vai no self-service, tudo bem, mas se você vai na sua casa, você vai comprar um pé de alface, um pé de rúcula, um pé de agrião, você perde isso, né? Então, na prática, é muito diferente da teoria. Por isso que é toda essa confusão que o pessoal faz. O que a gente mais ouve dos nutricionistas é a questão de bom senso, né? Você pode comer praticamente tudo, né? Mas em porções pequenas, até para que você não passe vontade e não exagere. O exagero, acho que deixar de cometer exagero é a grande chave, não é? Eu falo que a gula é um dos 7 pecados capitais, né? Então é exatamente isso. Se não tiver nenhuma patologia severa, é suficiente aí o bom senso e você vai ter uma qualidade de vida boa. Walter, a gente vai ter que encerrar aqui a entrevista, mas fica o convite, a gente quer você de volta, porque tem muito que se falar sobre esse assunto, né?
Agradeço a sua Obrigada participação. E as portas aqui estão abertas, Thaís. Obrigada a vocês. E agora, você em ação. Hoje, a gente foi conferir um pouco das acrobacias do Alfredo, que é mais conhecido como Psicozone. Veja aí. E a gente vê essas acrobacias e pensa, nossa, não consigo nem fazer a parada de mão. E você, já está fazendo? Não estou fazendo ainda não, Fernanda. É um nível, digamos assim, um pouquinho avançado para mim ainda. Semana que vem tem mais uma edição do Nosso Equilíbrio. Você pode participar com a gente enviando o seu e-mail para contato@equilibrioitv.com. Acessa todo o conteúdo que você vê aqui em nossos programas no facebook.com/ITV Sorocaba. E claro, na próxima semana estaremos de volta com mais um tema inédito sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde aqui na ITV Sorocaba. É isso aí, uma ótima semana e até mais. Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife. E a gente abre o programa com o ponto de equilíbrio. Na dica de hoje, a Luíse Baiá, do Equilíbrio Yoga, fala pra gente sobre uma das posturas mais tradicionais da aula de yoga, que é a postura do guerreiro. Acompanhe. Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma dica sobre uma postura de yoga chamada Guerreiro 1 e Guerreiro 2. Em sânscrito, a origem você pode vir conhecer o estúdio Equilíbrio Yoga que fica em Sorocaba. E a Luíse Baiá volta nos próximos dias com mais dicas do yoga. Você não pode perder, né, Walter? Exato. Cada semana uma dica diferente aqui das diversas modalidades dentro do equilíbrio. Bom, agora a gente vai com o nosso personagem da semana. Cleiton Rino é campeão 2015, campeão mundial 2015 de jiu-jitsu e também campeão absoluto na sua categoria. Vamos conferir o nosso papo aí com o nosso personagem desta semana. Então, eu morava em Araçuaba da Serra, sempre gostei de luta, mas só que lá em Araçuaba não tinha. Aí meus pais se mudaram para Sorocaba. Eu não tinha dinheiro para começar a treinar jiu-jitsu, conheci o projeto do Guigo. Programa Equilíbrio, um oferecimento
Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre as dietas que estão na moda. Aqui no estúdio, a Thaís Pereira, nutricionista, fala melhor com a gente sobre esse assunto. Muito bem, temos também uma entrevista com o lutador de jiu-jitsu, o Cleiton Rino, e ainda uma nova receita do Tomo iLife. No Ponto de Equilíbrio, a Luíse Baiá fala com a gente sobre um movimento que é tradicional da yoga. E tem mais, você em ação com o Psicozone hoje. Então não sai daí, o equilíbrio tá só começando. Comecei a treinar jiu-jitsu com ele, aí com um mês de treino fui pro meu primeiro campeonato. Que eu perdi, mas peguei gosto pelo esporte, comecei a treinar mais forte, aí em diante eu fui competindo. Aí eu sou pentacampeão regional, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, campeão mundial sem kimono, campeão sul-americano e bicampeão mundial com kimono. Isso, para emagrecer. Eu tinha 104 quilos, só que eu era bem menor. E comecei para emagrecer, hoje em dia levo como meu esporte, minha carreira, quero seguir em frente. Minha categoria é juvenil masculino pesadíssimo, que é acima de 89 quilos. Aí depois para cima não tem mais limite, eu posso lutar com um cara de 140 quilos, 180 quilos. Eu tô pesando 92, 93 quilos hoje em dia. Eu tenho a Casa Cores e a Dr. Pinturas que me ajudam com uma verba para campeonatos. A linguagem originada do yoga chama-se Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Essa postura é indicada para todas as pessoas, não há contraindicação. Além disso, ela traz fortalecimento para o abdômen, para as pernas e para os braços. Além disso, numa ação mais psicossomática, ela trabalha também a questão de pessoas que estão depressivas ou muito tristes, pois ela traz força de vontade. Então, vamos à prática. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre yoga e a filosofia que o yoga traz,